senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Bom, antes de iniciar o assunto mesmo que eu quero tratar, até porque é urgente, eu gostaria de falar, então, só rapidamente que no domingo também estive acompanhando alguns pontos de alagamentos, né, especialmente na região do São José, inclusive alguns que foram ocasionados, inclusive, também por falta de manutenção, uma manutenção que a gente já vinha cobrando, inclusive estive com o secretário de Obras logo após o Carnaval, pedi que houvesse limpeza de galeria, né, especialmente na rua Carlos Montovani, que é um lugar que precisa ter uma manutenção constante. No entanto, nada foi feito, e nesse fim de semana, né, a água foi a mais de meio metro, né, e que acabou com várias casas, né, ali com vários móveis, né, e tentei ligar para o secretário de Obras, né, em nenhum momento atendeu o telefone durante o domingo, não tive retorno, solicitei, então, pela assessoria da Secretaria de Obras, a agenda, né, e estou no aguardo. Então, também peço ao líder, né, o vereador Chico Guerra, eu sei que o senhor tem que acompanhar algumas agendas com os vereadores, né, se o senhor puder, né, dar esse retorno, porque a população ali de São José está passando por vários problemas, né? Então, a gente precisa da urgência da Secretaria de Obras. Sei que tem um tempo para se adequar, né, mas, infelizmente, a população e o tempo também não vão esperar muito tempo. A gente tem pressa e a população ali já sofreu bastante, sofre bastante, né? E a manutenção, no geral, assim, não são grandes obras, né? A princípio, uma manutenção resolveria muita coisa. Então, a gente pede, né, a visita do secretário de Obras lá para a gente poder conversar. Bom, mas o assunto que eu trago mais urgente, né? Porque a gente tem agora a gente teve uma reunião na Comissão de Direitos Humanos na semana passada. Na verdade, a gente teve já também anterior ao Carnaval, foi a primeira reunião sobre a ocupação da Associação Esperança, que fica junto ao DAER, a área do DAER, e que seriam transferidas 24 famílias para o projeto habitacional Rota Nova. Inclusive, a Câmara de Vereadores, no ano passado, aprovou um incremento nesse empreendimento habitacional para poder incluir mais famílias nesse empreendimento. Foram 60 apartamentos a mais, né, com a aprovação da lei que a gente aprovou aqui na Câmara de Vereadores. E, no entanto, então, quando trocou a administração, esse novo governo, né, através da secretária de Habitação, Tatiane Zambelli, passou a entender que essas 24 famílias, por estarem em área particular, não teriam mais direito a serem transferidas para esse empreendimento. Acontece que a divisa entre a área do DAER e essa área particular, ela, inclusive, é questionável. Muitas casas estão parte na área do DAER, parte na área particular. As condições sociais são exatamente as mesmas, são casas da mesma condição social, extremamente precárias, são pessoas que são da mesma comunidade, muitas, inclusive, da mesma família, e são pessoas que participaram das reuniões da Universidade de Caxias do Sul, fizeram todo o projeto junto, né, para fazer o projeto, a questão social, né, o estudo social para a transferência junto com as outras famílias, que participaram desde o início desse programa, foram visitar o empreendimento, participaram de tudo, e agora a secretária tem esse entendimento, né, mesmo que no convênio, né, com o governo federal, diga que também, e mesmo com o parecer da Procuradoria do município, diga que área de risco poderia ser, sim, incluído junto ao programa. Considerando também que ele está exatamente entre as áreas, né, do Santa Fé e a área, então, ali, cidade industrial, ele estaria englobado nessa área, né, do DAER, nas proximidades. Não existe divisa física, né, entre uma área e outra, tudo muito junto, né? E naquela reunião que a gente fez com a Comissão de Direitos Humanos, a primeira, a secretária de Habitação não veio na reunião, não mandou ninguém representando a secretaria. Depois nós solicitamos uma agenda com a secretária, ela simplesmente disse que receberia, já lhe concedo, receberia 3 vereadores, né, eu,
vereador Beltrão, presidente da comissão, e o vereador Chico Guerra, né, que sempre também é presença nas agendas com os secretários, mas os outros vereadores da Comissão de Direitos Humanos, ela não receberia a comunidade, nem o advogado da ação. E a gente entendeu que isso era um desrespeito com a população. Ficamos ligando diversos dias, pedindo essa agenda, que ela repensasse, que ela revisse. Quase 20 dias depois, a gente sugeriu, então, que ela viesse à Câmara de Vereadores, se faltava espaço na Prefeitura, porque talvez a sala fosse pequena, não sei qual era o problema. Aí ela veio, então, até com 3 procuradores da PGM, então, veio até a Câmara, então, na sexta-feira passada, e a gente pôde, então, realmente conversar com a Secretaria da Habitação desse município. Já lhe concedo. Cabe ressaltar que, em reunião com os familiares, com as famílias, com essas famílias, a secretária teria dito que, se o empreendedor fizesse a doação, o dono do terreno, da família do seu Danilo Bife, fizesse a doação de 50 casas, seria resolvido o problema. Então, a gente fica pensando, como assim? Como que a regra muda se tem uma doação de 50 casas? Se tem uma doação de 50 casas, a gente pode rever a inclusão dessas famílias. Sendo que o dono da área, ele já ganhou ação, ele nem teria obrigação de doar essas casas. Ele se dispõe a fazer uma doação em valor para poder ajudar nessa transferência das famílias. Mas por parte dele, não tem essa obrigação. E aí, após essa reunião, na reunião também de sexta-feira, é importante dizer que a secretária não demonstrou vontade de incluir essas famílias. Todas as falas foram de dar uma justificativa para não incluir essas famílias no loteamento. E aí chegou a um limite que a gente começou a pedir, então, mas qual o movimento da Secretaria da Habitação, já que está dizendo que não pode incluir essas famílias? Aí ela disse que teria encaminhado para o Ministério das Cidades, depois ela disse que já não encaminhou, que a gente pediu cópia de ofício. Aí ela disse que tinha levado para a Procuradoria da República, Ministério Público Federal, para o doutor Fabiano. E aí, ontem, a gente teve uma conversa com o procurador Fabiano, e ele nos disse que ela nunca abordou esse tema. Então, ela nunca abordou esse tema. Ela não tem vontade de incluir pessoas pobres. Eu não sei qual é a finalidade da Secretaria da Habitação do município. Se não é pensar nos que mais precisam, não precisa. Porque iniciativa privada, habitação para quem pode, não precisa de Secretaria da Habitação. A Secretaria da Habitação tem que pensar nos que mais precisam. Porque, se não pensar hoje, amanhã eles vão estar na rua e quem vai ter que colocar eles em casa vai ser a própria secretaria. Então, é burrice não pensar nessas pessoas. Eu inclusive, falei na audiência. A gente tem que olhar para as pessoas e ver a situação delas. Não ficar olhando para papel e achando que só o papel resolve tudo. Porque atrás de cada papel tem uma vida. Tem crianças, tem mulheres, chefes de família. E isso a gente viu ontem. Então, o doutor Fabiano, muito sensível, disse que concorda com a nossa observação de que a realidade das famílias são a mesma, que tem justificativa para incluir. Inclusive, ia pedir para a Prefeitura, então, no prazo de 24 horas, para se manifestar por que da exclusão. A Comissão de Direitos Humanos, a gente protocolou um pedido de informações para saber os critérios que foram estabelecidos, porque nem isso a secretária não conseguia trazer as informações para a gente. Foi, sinceramente, uma demonstração de má vontade. Isso é lamentável. O vereador Beltrão tem sua parte. Vereadora, parabéns, Vossa Excelência e vereador Renato Oliveira, que representaram tão bem a Comissão de Direitos Humanos ontem na reunião com o procurador. E essa secretária da Habitação não tem condições de permanecer no cargo. É uma pessoa sem sensibilidade nenhuma e que está fazendo estágio na Secretaria da Habitação. Não tem respeito com o Poder Legislativo, a ponto de achar, na sua arrogância, que pode escolher quais os vereadores da comissão iriam participar da reunião ou não. E, quando vem à casa, aí tem que elogiar, porque, no mínimo, fez autocrítica, veio à casa, então, esse gesto vai ser reconhecido, mas uma postura de uma insensibilidade e uma postura de desconhecer que o município é o mesmo município. Mudou o gestor, agora nós temos um gestor, não sei, ainda estamos tentando identificar o perfil do prefeito, mas o município é o mesmo, e o município já havia se comprometido, o município já havia encaminhado de uma forma satisfatória essa política. Aí ela tenta reinventar a roda, tenta reinventar a história do município, uma insensibilidade, um desconhecimento da área que vai afetar diretamente 20 famílias. Então, faz bem a senhora por lutar,
e esperamos que tenha um desfecho satisfatório, né? E que esse assunto chegue ao chefe de gabinete. Embora o chefe de gabinete é um cidadão que se apequena. É um cidadão que, quando você conversa com ele, ele só diz o seguinte... Aliás, não se conversa mais com ele, se conversa com o terceiro, porque ele não atende mais o celular. Não podemos passar por cima do secretariado. É a única fala que ele tem. Então, quer dizer, cada secretaria voltou a ser uma mini-prefeitura. E tem a prefeita da habitação, que é a secretária Tatiane, que não tem condições de permanecer. Obrigada, vereador. Na verdade, também ressaltar que a secretária da Habitação também não atende telefone, né? Também passa por assessoria, mas atender telefone já não é algo que faça parte naturalmente desses secretários desse governo, né? Porque nos outros governos anteriores a gente atendia um telefone, agora parece que tem medo de atender telefone e atender o povo também, né? Então, desculpem, né, não poder ceder todas as partes.